Você sabe quais são os atributos de um líder? Como ele deve agir? Quais as decisões ele deve tomar? A hora de tomar as decisões? No vídeo de hoje eu explicarei como ser um líder mais inteligente e eficiente. E esses ensinamentos é do livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Inclusive eu separei, ele está aqui. Se você quiser adquirir o seu, é só dar uma pesquisada na internet. O primeiro atributo aqui que eu quero que você entenda é coragem inabalável. E o que é essa coragem inabalável? Coragem inabalável ela vai surgir a partir da seguinte forma: a partir de experiências que você teve até chegar no cargo de líder. Você pode ter a certeza que quando uma empresa ela abre uma vaga que é para uma pessoa de fora, uma vaga de confiança para liderança, ela sempre vai exigir que a pessoa tenha já uma experiência. Por quê? Porque ela já sabe quais as decisões tomar, como gerir, como ter essa coragem de tomar algumas decisões. E nisso a empresa sempre vai exigir. Outro exemplo disso é que, vamos supor que você se formou em engenharia. Você agora é um engenheiro e você já cai numa obra aí qualquer. O que acontece nessa situação é que até o próprio pedreiro ele vai saber mais do que você. Só que essa fragilidade sua, com o tempo, ela vai sumindo, porque você vai tomando decisões, você vai vendo como o serviço ele é feito, e nisso vai se quebrando. Controlar a si mesmo. O que esse atributo ele diz? Controlar a si mesmo, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso? É você, naqueles ataques de raiva, você saber se controlar. E outra coisa também, você não ficar de enrolação em algum serviço. Você é aquele líder que vai lá e faz. Não fica esperando muito tempo. Você vai lá, coloca um plano, inclusive eu vou falar disso também, mas você vai lá e executa, você não fica enrolando. E você também não é aquele líder raivoso, que qualquer coisinha você está explodindo de raiva. Então controlar a si mesmo vai ajudar até na sua imagem, até com seus liderados, até para não causar constrangimento em ninguém, e o que isso é muito importante, tá bom? O terceiro atributo aqui é senso de justiça aguçado. Você tem 2 funcionários e nisso você tem que saber mediar os conflitos. Você tem que ser um mediador de conflitos. Às vezes essa pessoa ela está passando por algum problema externo. Pode ser problema em casa, os dois ali estão tendo algum problema, pode ser problema até dentro da empresa. Às vezes um não faz o serviço que é para fazer quando você não está. Com isso, você tem que saber como mediar conflitos e saber o que está por trás. Por quê? Nisso, você vai ter o senso de justiça aguçado. Você não vai ser aquele cara que vai ser injusto com a pessoa. Você sempre vai ser aquela pessoa que vai com a justiça. O quarto atributo aqui é decisão firme. Decisão firme praticamente é o que você aprendeu no primeiro atributo. É você ter coragem inabalável. Só que essas decisões, com o tempo, você vai tomando até você conseguir ter a coragem inabalável. Decisão firme é qualquer decisão, até numa demissão ou algo do tipo, que você precisa tomar aquela decisão. O quinto atributo aqui que eu quero que você entenda é: tem um plano definido. O líder que se preze, ele sempre vai ter um plano definido. E outros planos, caso aquele plano principal não dê certo. O que eu quero dizer com isso é que isso evita você e sua equipe ficar andando em ciclos, ficar perdendo tempo, ficar focando em serviço que não é importante para focar naquilo que é importante. Então isso vai te ajudar e muito. E observação aqui, nem tudo que é feito na teoria vai sair na prática. Porque teoria é uma coisa, prática é outra. Você tem que ir fazendo os ajustes necessários. O sexto atributo aqui é o hábito de fazer mais do que já é pago. Esse atributo aqui é o que eu quero que você entenda, é que muitos líderes eles pecam nisso, porque chegam em determinado patamar e quer só fazer menos. Para você manter o cargo de liderança aí ativo, você tem que fazer às vezes mais do que é pago. Um exemplo disso é um empresário que eu gosto muito, é o do Ricardo Eletro. Ele sempre escolhia uma loja para ir. Por quê? Ele ia lá, pegava a caixa, às vezes negociava com os próprios vendedores, com os próprios clientes. Ali, ele ia, as pessoas que estavam em volta dele, ia vendo que,
pô, se o cara tá fazendo, se o cara que é o dono tá fazendo, eu também vou fazer. E isso vai criando exemplos na pessoa, vai criando exemplos, e daqui a pouco, até os seus funcionários, a pessoa que trabalha ali com você, vai se motivar. Por quê? Vai ter uma pessoa a mais ali com você. Não tô falando para você fazer tudo, não tô falando para você direcionar toda a energia, tudo que é daquele setor em você. Não, você vai dando ajuda e você vai ganhando o respeito aí das pessoas que trabalham com você. Às vezes pode acontecer da seguinte forma: tal fulano tá com dificuldade. Tem muito líder que só passa alguma coisa e não vai ali ajudar. Sempre dê aquele auxílio, sempre mostre como é que se faz. Porque ele vai ver com exemplo teu que ele também consegue fazer. O sétimo atributo aqui que eu quero que você entenda é que todo líder ele tem que ter uma personalidade agradável. E o que é essa personalidade agradável? O líder que tem personalidade agradável é aquele líder que sabe falar na entonação certa, é aquele líder que sabe a hora certa de falar, que causa um bem-estar no seu ambiente, é aquele líder que com o funcionário ele fala de um jeito e de outro ele fala de outro. E eu vou explicar o porquê disso, que muita gente atribui com falsidade, ou com um funcionário ele é arrogante, com outro ele não é. Mas não, isso não tem nada a ver. O que acontece nesse caso é que um funcionário trabalha de um jeito, ele pega as coisas muito rápido, é aquele funcionário que você, na hora que você entrega alguma demanda, ele vai lá e faz, ele executa, ele sabe a maneira certa de conduzir e ele conduz sem você ficar muito tempo com ele. E tem o outro funcionário que ele não pega as coisas muito rápido. Esse outro funcionário você tem que ir lá, ensinar. Não quer dizer que ele não seja um bom funcionário. É que você vai ter que dar as instruções até ele pegar o ritmo, como é feito o serviço. E nisso você vai agregando valor aos seus funcionários. Por quê? Até hoje, por exemplo, tem muitos funcionários que me mandam mensagem falando como eu agreguei valor para a vida dessas pessoas. Então sempre tenha isso, não é uma moeda de troca, é porque você está agregando valor a essa pessoa. Isso é ter uma personalidade agradável. Nunca esqueça disso. Vamos ao oitavo atributo. O oitavo atributo é solidariedade e compreensão. Ele casa bem ali com um senso de justiça aguçado. Mas solidariedade e compreensão é você compreender. Às vezes o funcionário não está rendendo aquilo que deveria estar rendendo. Às vezes aquele funcionário está passando por alguma coisa e você vai ter que dar um apoio moral, um apoio psicológico para aquela pessoa, até ele saber caminhar e fazer realmente o serviço como ele deve ser feito. Porque nem todas as pessoas passam por momentos só bons na sua vida. Isso vale para todos. Então solidariedade e compreensão vai te ajudar muito nisso. O nono atributo é domínio dos detalhes. Esse é um atributo muito importante, até porque tem muito líder que não dá ouvidos para isso, mas é sempre bom você dar aquele domínio dos detalhes. Exemplo, eu quero limpar essa prateleira aqui e eu só pego os livros e tiro, mas eu não dou a limpada, eu não passo um pano nela, eu não tiro a poeira. Isso é um exemplo de detalhes. E nisso é sempre bom você sempre colocar aquela pessoa que você vê de confiança que pode exercer um cargo de liderança para ter esses feedback com ela, porque muitas vezes o líder ele fica sobrecarregado ali e não sabe como lidar com certas situações, não sabe como fazer o setor ficar melhor ainda. E nisso sempre é bom ter uma pessoa. E pasme, aqui não é você deixar toda a responsabilidade para cima dessa pessoa. Não, é só alguns detalhes, algumas coisas que precisam ser mudadas e pedir até opiniões e saber quais as melhorias fazer. É sempre bom você se atentar nisso. O décimo atributo aqui é disponibilidade para assumir total responsabilidade. Todo líder tem que ter esse intuito de assumir a responsabilidade. Porque muitos líderes cometem o erro de achar que jogando a responsabilidade para algum funcionário vai livrar ele, mas não. Isso só vai causar intrigas entre as pessoas do próprio setor ou até mesmo a sua queda. Isso você tem que sempre manter o seu nome, sempre manter o seu nome, e não só porque isso aqui é algo que vai te dignificar. Não, é algo que, se você conduzir da maneira certa, você vai agregar valor, e vai agregar valor você mesmo. Você vai sentir, poxa, eu fiz uma coisa boa, realmente eu fiz uma coisa boa. Por quê?
Não adianta você ficar apontando o dedo aí para as pessoas, não adianta você ficar apontando, foi você que errou, foi você que errou. Não, o erro do seu liderado é o seu erro. É a mesma coisa de um pai que vê o filho fazendo alguma coisa de errada. Porque o pai sempre ele vai dizer, no que foi que eu errei? Isso o líder tem sempre que ter em mente. É a mesma coisa de um técnico de futebol. O técnico de futebol, toda vez que alguém fala dos erros que foram feitos no campo, que às vezes ele perdeu, ele nunca vai jogar a responsabilidade para os seus jogadores. Ele sempre vai falar que tem que mudar a tática e tal. E nos bastidores ele vai fazer as devidas correções, mas sempre ele vai estar em defesa dos seus jogadores. Então, sempre tenha isso em mente. O 11º atributo é fazer os seus liderados trabalhar em cooperação. Fazer trabalhar em conjunto. E como é que se faz isso? Isso é uma dica bônus, tá? Que eu mesmo preparei aí para você que está me assistindo. É você ver quais são os pontos fortes de cada um e os pontos fracos de cada um. Digamos que aqui eu quero organizar essa prateleira, eu sou líder para organizar essa prateleira. Um sabe limpar melhor, o outro sabe a maneira certinha de organizar. Não, tal livro de meditação vai ficar assim, tal livro de direito vai ficar assim, tal livro de coaching vai ficar assim, vai ficar desse lado. Então, essa pessoa vai saber melhor como organizar e a outra vai saber como melhor limpar. Nisso, você vai fazendo as pessoas trabalhar em cooperação. E um bônus aqui também é você saber melhorar os pontos fortes, né, de cada um. Os pontos fracos de cada um. Porque todo mundo tem um ponto fraco. Nisso você tem que se trabalhar. Exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui de jogador de futebol. O jogador de futebol, às vezes, ele é ruim em uma perna. E às vezes ele vai ter que treinar aquela perna, porque às vezes em um jogo grande ele vai precisar daquela outra perna, de chutar, porque muitas vezes o adversário ele vai atacar no ponto fraco. Por isso sempre é bom trabalhar o seu ponto fraco para você saber se sair em outras situações. O líder também e tanto os funcionários, treinar aquele liderado. Por quê? Porque um dia ele pode chegar a te substituir e pode chegar também a agregar valor para outras pessoas a partir dos seus ensinamentos. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero que você saiba que essas dicas são do livro Quem Pensa Enriquece. Esse livro é ótimo aí para você e eu recomendo aí para você que está me assistindo. E eu fico por aqui.